Se não, insistam em medir força com ele, pois não é com a igreja que vocês estão medindo força. Vocês riem, vocês zombam e vocês se sentem superiores, pois até a igreja tem que se curvar aos decretos de vocês. Mas não é contra a igreja que vocês estão lutando, é contra o Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, um javali invadiu a tua vinha, tem misericórdia do teu povo e cuida da tua vinha. O fim inevitável do diabo e dos seus filhos. Estamos numa série de sermão e vamos terminar hoje o capítulo 3 de Gênesis, do 14 ao 15, que diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É óbvio que aqui o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, está tratando com o diabo. Não é meramente uma serpente em si, mas aquele que se utilizou da astúcia da serpente. E ele diz que a serpente terá muitos filhos, e o diabo será inimigo da mulher, será inimigo da igreja, será inimigo da noiva de Cristo, e vai perseguir a igreja, e deu início à perseguição. O primeiro membro da igreja de Cristo que nasceu foi Abel. O primeiro membro da igreja de Satanás que nasceu foi Caim. E aí começou o início da perseguição à mulher, ou seja, à noiva de Cristo, tentando fazer com que o descendente da igreja não nascesse. Mas o Senhor diz que nesta guerra, nesta inimizade, ou seja, o diabo, a serpente, feriria o calcanhar de Cristo, mas que o descendente da igreja esmagaria a cabeça da serpente. Eu quero questionar aos amados irmãos: qual é o preço da tua liberdade? Por quanto você a vende? Quem manda em você? Qual o limite da tua obediência a leis humanas? Quem manda mais em você, as autoridades deste mundo ou Deus? Você precisa responder ao seu coração estas perguntas e ver se de fato elas correspondem com a realidade de suas atitudes. O primeiro a tentar acabar com o culto a Deus foi Caim. Abel iniciou o culto a Deus, um culto verdadeiro, não um culto falso, não um culto com más intenções, mas um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira. E Caim não se conformou com isso. Satanás o usou para aniquilar o culto verdadeiro a Deus. O diabo tem uma família, ele tem muitos filhos. A profecia em Gênesis diz isso, que ele teria uma descendência toda. Enquanto que a noiva, enquanto que a mulher, enquanto que a igreja teria o descendente. O primeiro foi Caim, que descendeu da serpente. E de Caim veio toda a geração de incrédulos, inimigos e distantes da igreja do Senhor Jesus Cristo. São estes os filhos do diabo. Ah, mas você está sendo duro, dizendo que existem pessoas que são filhos do diabo. Eu não digo nada, eu apenas repito o que o Senhor Deus diz. Certa vez eu conversando com um espírita, ele disse: olha, todos nós somos filhos de Deus.
E eu disse: me diga qual é o valor que você dá à Escritura e eu vou dizer de quem você é filho. Ele disse: não, a palavra de Deus tem erros. Eu disse: então você não é filho de Deus? Ele disse: eu sou filho de quem? Eu disse: abra a Bíblia. E mostrei para ele de quem ele era filho. E os irmãos vão ver de quem são filhos aqueles que não amam a igreja do Senhor. Atos capítulo 13, do 6 ao 11 diz: havendo atravessado toda a ilha de Páfos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado a Barnabé e a Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Opunham-se-lhes Elimas, o mágico, que é o Bar Jesus, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a injustiça, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Aqui estava um filho do diabo, segundo a própria Escritura. Também João, em sua primeira epístola, capítulo 3, o versículo 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama seu irmão em Cristo. Esse é filho do diabo. Mais provas: o Senhor Jesus Cristo, debatendo com os doutores da lei, os religiosos da época, os fariseus, Jesus Cristo disse o seguinte: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E vocês são filhos dele. O Senhor Jesus Cristo disse para essas autoridades: os sofrimentos e morte do Senhor Jesus Cristo, apontados no ataque de Satanás em seu calcanhar, na sua natureza humana, é claro, foram tentativas de frear o avanço da igreja, meus irmãos. Não se iludam com isso. Satanás, ele só tem um desejo, ele só planeja uma coisa e ele só investe em uma coisa: em que a igreja regrida, em que a igreja se acabe, em que a igreja feche as suas portas. E quanto mais ele ataca, mais ele fere o calcanhar de Cristo. Satanás persegue a noiva de Cristo desde o Velho Testamento ao Novo Testamento e aos nossos dias. Satanás perseguiu Cristo quando ele ainda estava no ventre de Maria, sua mãe. Satanás tentou Cristo no deserto para fazê-lo pecar e acabar com a esperança da igreja. O calcanhar de Cristo foi ferido quando seus pés foram perfurados na cruz. Os sofrimentos de Cristo continuam, não se engane, nos sofrimentos dos santos por seu nome. O sofrimento que os irmãos passam porque não têm liberdade, porque não podem cultuar da maneira que a Escritura exige,
é um ferimento ao calcanhar de Cristo. A igreja sofreu uma pena no Brasil. A igreja sofreu a prisão domiciliar. Os sofrimentos de Cristo continuam nos sofrimentos dos santos por seu nome. O diabo os tenta, os lança na prisão, persegue e mata, e assim machuca o calcanhar de Cristo. Não pensem que a igreja não está sendo perseguida. Está sim. E a perseguição da igreja está se dando justamente através desses decretos arbitrários e ditatoriais. A igreja foi presa em prisão domiciliar. Não pode mais sair e se juntar com o corpo de Cristo. Ela tem que estar na sua casa, presa. Se quiser, transmita da sua casa, porque senão vou pôr em você uma tornozeleira eletrônica. E não pensem que isso não há de acontecer. Se eles souberem que vocês estão passando por cima de um decreto arbitrário, eles vão prender você com tornozeleira ou lançar você em uma prisão. É isso que eles farão, pois já estamos presos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Precisa-se entender isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Que conforto! Que conforto tão maravilhoso saber que nós não temos força nenhuma contra estes ditadores que se levantam para oprimir a igreja e os mais fracos. Mas que consolo é ouvir isso, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Filho de Deus, se levantou para destruir as obras do diabo. O fim da semente maldita está chegando, meus irmãos. Ele disse: dar-te-ei todos os reinos, se prostrado me adorares. Isso significa que ele tem nas mãos as autoridades deste mundo. Ele ferirá a cabeça. Jesus vai ferir a cabeça, isto é, ele vai destruir toda a política e todos os seus poderes malignos. Observe o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 12, 29 e 30. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os seus bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que ele entrou na casa do valente. O mundo estava nas mãos do diabo. O mundo era a casa do diabo. Ninguém conseguia, ninguém podia com ele. E o Senhor invadiu a casa dele. O Senhor deu-lhe uma surra, arrancou-lhe a armadura e os despojos deu aos seus servos. Então os irmãos precisam entender que os irmãos estão em uma guerra já vencida. O Senhor garante que amarrou o valente. Até a morte de nosso Senhor é mais poderosa do que teu pai, governador. Até a morte do Senhor Jesus Cristo é mais poderosa que a vida do pai desses ditadores. Hebreus capítulo 2, versículo 14 deixa isso bem claro. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vejam que ironia! Quem vence alguém morto? Pois para Jesus mostrar o quão fraco é o diabo comparado ao poder do nosso Deus, o Senhor disse: vou derrotá-lo, vou vencê-lo morto. E ele fez isso.
Então eu quero dizer ao governador de Pernambuco e a todos aqueles que investem contra a igreja, que o pai de vocês não tem tanta força quanto vocês pensam que tem. A prisão que Vossa Excelência tenta infligir sobre a igreja cairá em proporções eternas sobre o teu pai, governador. Apocalipse capítulo 20, versículo 2 deixa isso claro. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Por mais força que essas autoridades tenham, por mais poderosas que elas sejam contra a igreja, eles não entendem que o pai deles já está derrotado e preso. Você assistirá, Vossa Excelência, seu pai sendo esmagado na cabeça pelo nosso Senhor Jesus. Romanos 16, 20 diz isto: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Percebem que o pai dos incrédulos, que o pai daqueles que perseguem a igreja, não tem a mínima força contra o Senhor. Eles investem, eles tentam e eles nunca desistem. Isso não é de hoje, meus irmãos. Começou com Caim e vai terminar com o anticristo, mas eles não vão desistir por mais que eles percam. Levantou-se Nero, levantou-se ditadores. Nós vimos aqui em um dos sermões quantos, e eu falei o mínimo daqueles que se levantaram para destruir a igreja e fracassaram. A vossa senhoria, senhor governador e demais ditadores que atacam a igreja, seus irmãos, seu pai, a besta e o falso profeta terão um eterno e terrível fim. Observe o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. É esse o fim do pai daqueles que perseguem a igreja. Quanto à igreja do Senhor Jesus Cristo, Senhor governador e demais ditadores. Quanto à igreja do Senhor Jesus Cristo, Vossa Excelência, a quem os senhores oprimem, assim diz o Senhor. Colossenses capítulo 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial. Removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a derrota dos senhores já é certa, a derrota do Pai dos senhores já é certa, e eu só quero dizer uma coisa, para todos os incrédulos que estão alegres com o que está acontecendo com a igreja, para todos esses ditadores que estão oprimindo e perseguindo a igreja, só quero dizer uma coisa para vocês agora, para finalizar. Arrependam-se. Arrependam-se enquanto vocês ainda têm fôlego de vida. Convertam-se ao Senhor. Clamem pela misericórdia dEle. Abandonem esse pai que vocês têm e sejam adotados pelo Deus e Eterno Todo-Poderoso. Se não, insistam em medir força com Ele, pois não é com a igreja que vocês estão medindo força. Vocês riem, vocês zombam e vocês se sentem superiores, pois até a igreja tem que se curvar aos decretos de vocês.
Mas não é contra a igreja que vocês estão lutando, é contra o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o glorioso rei Nabucodonosor comer mato como um boi, viver como um animal. Cuidado com quem os senhores mexem. Senhor Jesus, um javali invadiu a tua vinha, tem misericórdia do teu povo e cuida da tua vida.